Todo cristão foi chamado por Deus para realizar algo na terra. E para cada chamado de vida, existe também um respaldo e uma garantia dada pelo próprio Senhor. Isto é, uma capacitação para que o chamado possa ser cumprido. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, dando condições para que lutemos. 2 armas poderosas para isso são a oração e o jejum. No episódio de hoje falaremos um pouquinho sobre o jejum que agrada a Deus. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. A definição da palavra jejum no dicionário é abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentos em determinados dias por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Para nós, cristãos, jejum não é uma simples abstinência de alimentos, mas é abrir mão de algo que agrada a nossa carne para então agradar a Deus. Mas uma pergunta que sempre vem e não quer calar. Afinal de contas, qual é o jejum que agrada a Deus? Veja só o que diz Mateus no capítulo 6, versos 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Agradar a Deus com jejum ou qualquer outra coisa dependerá da nossa motivação. Jejuar com o objetivo de mostrar-se aos homens contradiz as direções dadas por Deus, sendo essa atitude totalmente contrária ao propósito básico do jejum. Pois, ao invés de anular a carne, a pessoa a inflama e se autopromove, exaltando-se. A motivação errada conduz o homem ao afastamento de Deus ao invés de aproximá-lo. O jejum é algo muito particular entre você e Deus, ou seja, ele mostrará o motivo do jejum e o que jejuar, e as outras pessoas não precisarão notar que você está fazendo isso. Outra pessoa somente saberá que jejuamos se for um jejum coletivo, como por exemplo o jejum de uma igreja, de um ministério, de uma família, ou ainda se for para edificar a fé de alguém, repartindo experiências e testemunhos. O jejum funciona quando é feito para Deus e não para os homens. Jejum não foi feito para se exibir como alguém super espiritual, mas sim para relacionar-se com Deus. As perguntas mais comuns que fazemos são: o que eu vou deixar de comer ou beber? Quantas horas por dia? Por quanto tempo? É importante sabermos que a resposta sempre será dada pelo Senhor, sempre respeitando a sua saúde, o seu trabalho e a sua família. O jejum não está limitado à abstinência de comida ou bebida, mas é válido para qualquer coisa que agrada a carne, como televisão, internet, por exemplo. Se estiver gastando tempo demais em frente a uma televisão sem investir tempo com Deus, é provável que esteja na hora de jejuarmos a TV, passando a investir tempo com o Senhor. Se ficamos por 3 horas em frente da TV, por exemplo, podemos usar estas mesmas 3 horas buscando a Deus. Partindo desse raciocínio, podemos jejuar tantas outras coisas que roubam nossa comunhão com Ele. Internet, bate-papo online, novelas, futebol, Copa do Mundo, programas de auditório, horas e horas ao telefone, compras no shopping, cinema, videogame e uma infinidade de possibilidades. Para finalizarmos, vamos passar 4 propósitos possíveis para um jejum. Um jejum de consagração. Veja só como Números, no capítulo 6, dos versos 1 ao 8, nos instrui. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á
de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberragens de uva, nem comerá uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. O voto de Nazireu era uma consagração a Deus que envolvia abstinência de produtos derivados de uva e também de certas atitudes como tocar em um cadáver, contaminando-se com impureza e cortar o cabelo. Uma segunda opção de um propósito de jejum é o jejum de direção de Deus, para buscar a direção de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, pois Deus quer revelar-se ao seu povo e para que isso aconteça é necessário que haja uma preparação das nossas vidas a fim de recebermos os segredos de Deus. Através do jejum, podemos buscar a revelação e a direção de Deus para nós, para nossa família, nossa igreja, nossa nação. Deus se revelará para aqueles que o buscarem e se prepararem para receber os seus segredos. Veja só o que diz Êxodo no capítulo 34, verso 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Após o jejum, Moisés recebeu das mãos do próprio Deus os segredos para viver através dos mandamentos. Mas um propósito que podemos ter em nosso jejum é um jejum de arrependimento. O pecado fecha a porta para a entrada de Deus no nosso coração, mas o arrependimento é a chave que abre esta porta para ele entrar com a sua santidade. O arrependimento é diferente de remorso, pois ele gera nojo a qualquer tipo de pecado. O remorso, por sua vez, é o sofrimento e o tormento da mente em função da culpa, da acusação e da opressão lançados por Satanás. O arrependimento é a real mudança e a conversão aos princípios e valores instituídos por Deus. Aquele que se arrepende passa a não mais admitir qualquer situação na sua vida que o afaste de Deus. Veja só o que diz em 1 Samuel, no capítulo 7, verso 6. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A origem da palavra arrependimento fornece-nos uma ideia de respirar profundamente, isto é, analisamos com profundidade, com detalhes, a nossa condição e retornamos aos valores de Cristo. Aquilo que nós damos valor precisa ser a mesma coisa que Deus valoriza. E um motivo também especial para jejuarmos é em agradecimento, gratidão ou adoração. Jejuamos para agradar a Deus como forma de gratidão pelo que Ele tem feito por nós, por amor a Ele e como forma de sacrifício a Deus. Veja só o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo jejum é uma forma de sacrifício vivo, santo e agradável. Dizemos que é um sacrifício, pois o jejum orientado por Deus trará consigo dificuldades e lutas para ser realizado. Mas, ao serem vencidas tais dificuldades e lutas, alcançaremos a vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.